Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, vamos começar com essa esquisita, digamos assim, entrevista de diretores da Polícia Federal, que, entre outras coisas, o diretor executivo, Marco Antônio de Barros, disse o seguinte: não conseguimos identificar a pauta, nem as lideranças. É como se a Polícia Rodoviária Federal não tivesse inteligência, né, Sardenberg? Eles têm, e eles já sabiam que havia um motim sendo preparado pelos caminhoneiros a depender do resultado das eleições. Ontem mesmo, no ponto final, a gente fez uma entrevista surrealista com um dos coordenadores da PRF, um inspetor que estava primeiro tratando tudo com desdém e uma dose grande de cinismo. Ah, olha, a gente não tinha número. Ah, por que não se prepararam? Ah, porque ninguém pediu operação especial. Porque eu não sei, vou verificar e volto para vocês com essa informação. Ele estava nesse tom, até que a gente cobrou de uma maneira mais enfática. Ele entendeu a gravidade do que ele estava dizendo em rede nacional e aí começou a querer contemporizar em relação ao deixa que eu deixo, que ele estava demonstrando que a PRF tinha nesse caso. Então, em suma, não pediram uma operação especial quando sabiam pela inteligência que havia uma manifestação de caminhoneiros sendo preparadas, e o contraste com a operação da véspera, Sardenberg, era gritante, né? Porque no domingo da eleição eles fizeram várias mobilizações especiais e com convocação extra de pessoas e pagamento de extra para esses policiais que foram às ruas impedir ou admoestar os eleitores para chegarem nos seus locais de votação. Então, o contraste disso num domingo de eleição, quando o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado não fazer operações, e no dia seguinte, diante aí sim de interrupção com prejuízos para o país, prejuízos no direito de ir e vir das pessoas, no abastecimento, etc., aí não fizeram nada. E os vídeos, o problema de você fazer esse tipo de conluio nos dias de hoje é que sempre haverá um vídeo, né? E há dezenas de vídeos de policiais rodoviários federais explicitando que a ordem era eles não fazerem nada, não pegarem pesado com os manifestantes e, se possível, ficarem do lado deles. Muitos deles expressando: olha, nós estamos do seu lado, vocês são os nossos patrões. E, em paralelo a isso, Sardenberg, uma coisa que é muito importante é a movimentação das forças políticas da extrema-direita aproveitando desse movimento. Então, de um lado, é o silêncio ensurdecedor do presidente da República sobre o resultado da eleição e sobre a baderna nas estradas, não mandando o seu ministro da Justiça agir e nem a PRF agir. E do outro lado, os extremistas do bolsonarismo, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Alan dos Santos, pregando em grupos de WhatsApp, em aplicativos de mensagens como Telegram, que se esperasse 72 horas para o que eles chamaram de resistência civil, que não era para incitar golpe militar, não era para falar intervenção militar, mas que diante de uma resistência civil, eles estariam autorizando o presidente da República a não reconhecer o resultado das eleições e reforçariam isso com um cerco aos quartéis que seria realizado hoje e amanhã, que é feriado. Então, havia um plano engendrado para além dessa turbulência nas estradas, que era de coagir, de alguma maneira, as Forças Armadas a entenderem que havia uma sublevação civil e que, por isso, não haveria um reconhecimento das eleições. O silêncio do presidente diante de um plano arquitetado desta maneira mostra, no mínimo, conivência e, no limite, que a orquestração teve conhecimento de cima. Porque se, digamos assim, vamos supor que ele não estivesse informado dessa manifestação, desse projeto de golpe, né? Mas acontecendo, o presidente da República teria que agir, né? Quer dizer, então o fato dele ficar quieto, não agir, o ministro da Justiça sumiu,
o diretor da Polícia Rodoviária Federal sumiu. Sinal claro de conivência, né? Sinal claro de conivência e de incentivo, Sardenberg, porque o Bolsonaro é um que até batizado de boneca fala nas redes sociais. Você acha como que um presidente da República não falaria nada sobre uma situação? Opa, perdemos o áudio da Vera Magalhães. Citados pelo então deputado federal. Tá me ouvindo? Vera, que houve uma interrupção, se você puder voltar aqui umas 2 frases. Eu dizia, Sardenberg, que isso é incentivo à baderna, porque e aí pedia para a gente lembrar da situação de 2018, quando então o presidente Michel Temer montou um gabinete de crise no primeiro momento para lidar com a greve dos caminhoneiros, que aliás foi incitada o tempo inteiro por Jair Bolsonaro, então deputado federal. Gustavo Bebiano, o finado Bebiano, era um dos insufladores da greve dos caminhoneiros, e o senhor Felipe G. Martins, que é assessor especial da Presidência da República e que foi o ideólogo daquele movimento para emparedar o governo. E agora, o mesmo governo que criou esse monstro, que faz chantagem com qualquer governo à custa do prejuízo da população brasileira, esse governo usa esses caminhoneiros, para os quais, aliás, concedeu vale agora, nas vésperas da eleição, os usa como bucha de canhão para uma tentativa de melar o resultado da eleição. Tudo isso é de uma gravidade sem precedentes. Está acontecendo, como você bem disse, sob o silêncio e a inoperância do ministro da Justiça, um ministro que não se furtou a pegar um avião para ir lá intermediar a situação do Roberto Jefferson e teria chegado lá, se não fosse o fato de a ordem ter mudado no meio do caminho, né? E o ministro da Justiça que estava atrás do presidente da República quando ele deu uma coletiva para falar sobre inserções de rádio da sua campanha, coisa que não tem nada a ver com o Ministério da Justiça, mas que na hora que a sua polícia é desviada da sua finalidade para atuar como um braço político, ele some da cena e deixa lá os subordinados passando vergonha para explicar o inexplicável. Velho, o que você apurou dessa coisa esquisita aí de o presidente chamar ministros do Supremo para uma conversa lá no Alvorada? Que história é essa? Sardenberg, é da natureza do Bolsonaro e do bolsonarismo esticar demais a corda e depois tentar negociar uma saída que livre o presidente das consequências dos seus atos. Até agora ele não reconheceu o resultado da eleição, não encaminhou uma transição de governo e está assistindo a essa situação de insurreição dos caminhoneiros calado, silente e conivente. Então ele chama os ministros do Supremo, vai tentar se fazer de vítima de alguma coisa, ou de injustiça no processo eleitoral, ou de perseguição por parte deles, e tentar negociar alguma coisa. Vamos fazer aqui um pacto, vamos fazer aqui um acordo, como se aí o outro poder tivesse de se curvar às suas condições para que o Brasil retomasse a normalidade. Ele fez isso lá atrás, quando ele disse que não cumpriria decisões judiciais, e aí o Temer intermediou aquele acordo e o ministro Alexandre de Moraes acabou aquecendo, a meu ver, hoje ele deve se arrepender disso. Tentou fazer quando o Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE e os ministros ficavam vazando todo dia que haveria um acordo para o TSE recuar, para o TSE aceitar o apoio das Forças Armadas, e o TSE até trouxe as Forças Armadas, também deve se arrepender porque as Forças Armadas até hoje não soltaram nenhum boletim do que encontraram nas urnas eletrônicas. E acho que agora os ministros entenderam a cilada, entenderam o método e falaram: a gente não tem nada a ir fazer num encontro com alguém que até agora está se recusando a fazer o básico de um chefe de Estado, que é reconhecer o resultado das eleições. Então falaram: olha, primeiro você resolva os seus BOs e depois a gente, se for o caso, conversa. Então acho que eles fizeram muito bem e isso mostra o grau de isolamento atual do presidente, porque o vice já ligou para o Alckmin, o Ciro Nogueira já falou com a Gleice Hoffmann, dizendo que vão encaminhar a transição. Os governadores, que também estavam num silêncio muito absurdo até hoje, começaram a soltar a língua agora. Então o Zema falou, Rodrigo Garcia falou contra essa situação da obstrução das estradas, e o Bolsonaro vai ficando totalmente isolado, tendo ao seu lado agora o diretor-geral da PRF, que vai responder ao inquérito criminal pela sua conduta, e esse ministro da Justiça, que se mostrou um bolsonarista de 4 costados, né?
Exatamente. E os ministros, enfim, os ministros não tem nada que falar, né? Nada. A eleição acabou, está resolvida, É claro. O presidente tem que reconhecer e tem, por obrigação legal, nomear o gabinete de transição. Né? É isso, é disso que se trata. E a gente deveria estar falando disso, transição, futuro, próximos passos, e a gente ficar amarrado nessa pauta regressiva, golpista do bolsonarismo. Que isso esteja vivendo os estertores no Brasil e que a gente consiga caminhar para a normalidade, que quem votou no presidente, que certamente não corrobora esse tipo de atitude, entenda que a natureza do bolsonarismo é essa, é a do conflito permanente, é a do caos permanente. Comece a desarmar a sua mente disso que recebe dia e noite em grupos de família, etc. Entenda que o bolsonarismo é um movimento revolucionário com características autocráticas e a gente consiga retomar uma normalidade de diálogo e de oposição no Brasil, mas uma oposição que seja feita dentro do campo democrático ao futuro governo. Agora, Vera, para terminar, a gente não pode deixar de notar o Bolsonaro escanteou o general Mourão, né? Quer dizer, botou o seu vice, tratou mal pra caramba e tal, humilhou o seu vice e ele deu um troco agora, né? Que foi, né? Chamando o Alckmin lá para ir conhecer o Palácio do Jaburu, fazer uma conversa boa, fazer uma oferecer até um café, sabe? Um cafezinho quente. Quentinho. Daquele caro de cápsula. Esperemos que essas coisas, enfim, porque outro ponto que alguns ouvintes perguntam, né, Nadete, é o seguinte: não, mas será que é tão pouca gente? A verdade é que é pouca gente, porque para você interromper uma estrada, você fazer uma coisa, sei lá, 10 caminhões, 20 caminhões, você provoca uma confusão dessa das estradas, né? Porque, enfim, só precisaria ter uma ação mais firme das polícias, o que até agora não tem, né? E que a PRF está tentando dizer que houve, Vera, porque diferentemente da entrevista que vocês fizeram ontem, no ponto final, o que na coletiva da PRF foi dito é que às 15 horas de ontem já estava pronto o plano de ação para desmobilizar os bloqueios e que às 17 horas começou a atuação coordenada. E aí... Olha só, às 18 horas a gente estava falando com esse coordenador que falou aquelas pérolas. E hoje ainda, Nadédia, a parte da coletiva aqui de São Paulo, eles disseram que precisou a decisão do ministro Alexandre de Moraes porque ela abre aspas, um respaldo muito mais forte do que havia antes para eles agirem. Ou seja, não basta o que diz a Constituição e a lei do que eles têm que fazer. Precisou o ministro Alexandre de Moraes vir ameaçar com umas multas pesadíssimas e até com a eventual prisão do chefe deles para eles agirem. E eles não poderiam ter convocado a ajuda do Exército, do próprio choque. Agora entrou o choque aqui em São Paulo. Por que não entrou ontem? Então, os governadores também foram omissos em oferecer a ajuda das forças de segurança, das polícias militares para ajudarem a desobstruir as estradas. Como o Sardenberg bem disse, é pouca gente, uma mobilização mínima das forças de segurança já teria matado esse movimento no nascedouro, porque aí não iam pipocar outros pontos. Eles iam sentir que a repressão foi forte, que não tinha respaldo, e iam recuar, iam retroceder. O que incentiva que ontem o cara falava pra gente, mas a gente fecha um ponto aqui, surgem dois ali. O que incentiva isso é a coordenação entre eles e o fato de que eles recebem uma sinalização de que, a gente vai deixar vocês pintarem e bordarem. Vera, nós já estamos com o tempo estourado, mas eu não posso deixar de citar aqui o nosso ouvinte Alexandre Martins de Medeiros, que fala o seguinte: ei, e cadê o Aras? Esse daí tem alguma boleia de caminhão por aí, não foi visto. Em local certo e não sabido. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Tchau, gente. Até amanhã. Esperamos que com isso superado.